Vamos resolver questões de conhecimentos específicos para o concurso Agente Municipal de Trânsito de Rio Verde/Go. As questões fazem parte do material completo Edital em Foco, disponível no link da descrição. Pegue papel e caneta, porque a ideia aqui é treinar como se fosse prova. Questão 1. Em um cruzamento urbano sem semáforo nem placa de preferência, 4 condutores chegam por vias distintas. A via de um deles é uma rodovia, não há rotatória. Considerando a regra do Código de Trânsito Brasileiro para interseções não sinalizadas, qual critério deve prevalecer? Alternativa letra A. A preferência é de quem ingressou por último na área do cruzamento, para reduzir conflitos. Alternativa letra B. A preferência é do veículo de maior porte, por oferecer maior risco aos demais usuários. Alternativa letra C. A preferência é do veículo que circula pela rodovia. Alternativa letra D. A preferência é sempre do veículo que se aproxima pela direita, mesmo quando uma das vias é rodovia. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma ordem própria para cruzamento não sinalizado. Se apenas um dos fluxos vier de rodovia, a preferência é de quem nela circula, em rotatória, de quem já circula por ela, nos demais casos, de quem vem pela direita. A pegadinha é aplicar automaticamente a regra da direita sem verificar as hipóteses anteriores. Questão 2. Um agente municipal identifica, em via urbana sob circunscrição do município, veículo estacionado em local proibido pela sinalização. A dúvida interna é se a fiscalização dessa conduta seria reservada ao acento agudo Registro Geralão Estadual por envolver veículo registrado pelo Estado. À luz da repartição atual de competências do Código de Trânsito Brasileiro, qual conclusão é correta? Alternativa letra A. A fiscalização da infração de estacionamento integra a competência privativa municipal prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa letra B. A fiscalização somente pode ser municipal se houver delegação individual do acento agudo Registro Geralão Estadual para cada autuação. Alternativa letra C. A fiscalização é necessariamente concorrente entre Estado e município, sem qualquer divisão legal por infrações. Alternativa letra D. A fiscalização compete privativamente ao Estado porque todo registro e licenciamento de veículo é estadual. A resposta correta é a alternativa letra A. A Lei nº 14.599/2023 reorganizou a divisão de competências no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 24, parágrafo 4, atribui aos municípios competência privativa para fiscalizar, autuar e aplicar medidas e penalidades relativas, entre outras, às infrações do artigo 181. O fato de o registro e o licenciamento serem estaduais não transfere ao Estado toda a fiscalização de circulação e estacionamento. Questão 3. O semáforo abre o foco verde, mas a fila à frente permanece parada e não há espaço para o veículo atravessar completamente a interseção. O condutor pretende avançar porque a luz está favorável. Qual conduta está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? Alternativa letra A. Avançar até o centro do cruzamento e acionar o pisca-alerta enquanto aguarda a fila andar. Alternativa letra B. Ingressar apenas se buzinar previamente, advertindo os demais fluxos de que ficará parado no cruzamento. Alternativa letra C. Ingressar na interseção, pois a luz verde elimina qualquer outra restrição de circulação naquele momento. Alternativa letra D. Aguardar antes da interseção até existir espaço para atravessá-la sem ficar imobilizado na área de cruzamento. A resposta correta é a alternativa letra D. O artigo 45 do Código de Trânsito Brasileiro impede o ingresso na interseção, ainda que a indicação luminosa seja favorável, quando seja provável que o veículo fique imobilizado na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo o trânsito transversal. A luz verde autoriza o movimento, mas não revoga o dever de preservar a fluidez e não bloquear a interseção. Questão 4. Uma criança de 9 anos mede 1,50 m de altura e será transportada em automóvel particular.
Outra criança tem 10 anos e mede 1,35 m, considerando apenas a regra geral do artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro, qual afirmação está correta? Alternativa letra A. A obrigação legal ali prevista para banco traseiro alcança a criança com menos de 10 anos que ainda não atingiu 1,45 m, por isso, nenhuma das duas se enquadra simultaneamente nesses dois critérios. Alternativa letra B. Somente a criança de 9 anos deve ocupar o banco traseiro, pois a idade inferior a 10 anos basta, independentemente da altura. Alternativa letra C. Somente a criança de 10 anos deve ocupar o banco traseiro, porque a altura inferior a 1,45 m é suficiente isoladamente. Alternativa letra D. As duas crianças devem obrigatoriamente ocupar o banco traseiro, pois basta ter menos de 12 anos. A resposta correta e a alternativa letra A. O artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro usa critérios cumulativos. Criança com idade inferior a 10 anos que não tenha atingido 1,45 m deve ser transportada no banco traseiro, com dispositivo de retenção adequado, ressalvadas exceções regulamentadas pelo CONTRAN. A primeira já atingiu a altura, a segunda já completou 10 anos. Em prova, atenção ao uso conjunto de idade e estatura. Questão 5. Em fiscalização, um etilômetro aprovado e regularmente verificado registra medição de 0,34 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Para a análise do enquadramento criminal segundo a Resolução CONTRAN número 432/2013, qual leitura é tecnicamente correta? Alternativa letra A. A medição somente poderia gerar efeito criminal se também houvesse exame de sangue com resultado igual ou superior a 6 dg/L. Alternativa letra B. A medição realizada de 0,34 mg/L alcança o patamar operacional indicado pela resolução para caracterização do crime, considerado o desconto do erro máximo admissível. Alternativa letra C. A medição somente poderia gerar efeito administrativo, pois prova por etilômetro não é admitida para o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa letra D. A medição de 0,34 mg/L nunca pode ter repercussão criminal, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige exatamente 0,34 mg/L como valor já descontado. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro adota, entre os parâmetros, 0,3 mg/L de ar alveolar. Para a fiscalização por etilômetro, a Resolução CONTRAN número 432/2013 considera a margem de erro metrológico e, em seu artigo 7º, utiliza medição realizada igual ou superior a 0,34 mg/L para o enquadramento criminal. Exame de sangue não é requisito cumulativo. Se este treino estiver te ajudando, confira o PDF completo com 250 questões comentadas no link da descrição. Agora vamos continuar. Questão 6. Durante o ano de validade da permissão para dirigir, um permissionário comete uma infração grave e nenhuma outra infração. Ao final do período, ele pede a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva alegando que não atingiu pontuação suficiente para suspensão. Qual solução decorre do Código de Trânsito Brasileiro? Alternativa letra A. A Carteira Nacional de Habilitação deve ser conferida, mas com prazo de validade reduzido pela metade em razão da infração grave. Alternativa letra B. A Carteira Nacional de Habilitação deve ser conferida porque o critério aplicável é exclusivamente a soma de pontos acumulados em 12 meses. Alternativa letra C. A Carteira Nacional de Habilitação deve ser conferida porque apenas infração gravíssima impede a passagem da permissão para a habilitação definitiva. Alternativa letra D. A Carteira Nacional de Habilitação Definitiva não deve ser conferida, e o interessado deverá reiniciar o processo de habilitação. A resposta correta é a alternativa letra D. Nos termos do artigo 148,
parágrafos 3 e 4, do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação somente é conferida ao término de 1 ano se o permissionário não tiver cometido infração grave ou gravíssima, nem for reincidente em infração média. O requisito é próprio da permissão para dirigir e não se confunde com os limites de pontos para suspensão do artigo 261. Questão 7. Em uma interseção, um agente de trânsito determina que os veículos prossigam, embora o semáforo esteja vermelho e exista placa de parada obrigatória. Qual comando deve ser obedecido? Alternativa letra A. O semáforo vermelho, que sempre prevalece sobre comandos humanos em razão da padronização nacional. Alternativa letra B. A placa de parada obrigatória, porque a sinalização vertical prevalece sobre sinais luminosos e gestos. Alternativa letra C. A ordem do agente de trânsito, que prevalece sobre o semáforo e sobre os demais sinais. Alternativa letra D. A regra geral de circulação, pois sinais conflitantes se anulam e o condutor deve aplicar apenas o Código de Trânsito Brasileiro. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece hierarquia expressa. Ordens do agente prevalecem sobre normas de circulação e outros sinais. Indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais. Estes, por sua vez, prevalecem sobre as demais normas. Assim, o comando do agente deve ser seguido mesmo quando divergir do foco semafórico ou da placa existente. Questão 8. A autoridade recebe auto de infração formalmente consistente, mas verifica que a notificação da autuação não foi expedida no prazo máximo previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Qual providência deve adotar? Alternativa letra A. Arquivar o auto de infração e julgar insubsistente seu registro. Alternativa letra B. Aplicar a penalidade normalmente, pois o prazo só começa após a defesa prévia do proprietário. Alternativa letra C. Remeter o caso à Jari antes de aplicar qualquer penalidade, para convalidação do atraso. Alternativa letra D. Converter automaticamente a multa em advertência por escrito, independentemente da natureza da infração. A resposta correta é a alternativa letra A. O artigo 281, parágrafo único, I, do Código de Trânsito Brasileiro determina o arquivamento do auto e a insubsistência de seu registro quando, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Trata-se de controle anterior à aplicação da penalidade. Jari atua no julgamento de recursos, e a advertência por escrito possui requisitos próprios do artigo 267. Questão 9. Um condutor, com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, causa homicídio culposo na direção de veículo automotor. Considerando a figura qualificada prevista no Código de Trânsito Brasileiro, qual é a consequência penal específica? Alternativa letra A. Reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, regime reservado à lesão corporal leve. Alternativa letra B. Reclusão de 5 a 8 anos, além de suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir. Alternativa letra C. Detenção de 6 meses a 2 anos, sem qualquer sanção relacionada ao direito de dirigir. Alternativa letra D. Detenção de 2 a 4 anos, sem possibilidade de qualificação quando a alteração decorrer de álcool. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 302, parágrafo 3, do Código de Trânsito Brasileiro qualifica o homicídio culposo quando o agente conduz sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. A pena é reclusão de 5 a 8 anos, sem prejuízo da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação. A faixa de 2 a 5 anos se relaciona à lesão corporal culposa qualificada do artigo 303. Questão 10. O acento agudo Registro Geralão Municipal pretende testar uma placa experimental que não está prevista no Regulamento de Sinalização Viária. Para iniciar o teste em uma avenida, qual sequência respeita a Resolução CONTRAN número 973/2022?
Alternativa letra A. Submeter previamente o projeto ao acento agudo Registro Geralão Máximo Executivo de Trânsito da União e somente implantar o sinal após a autorização específica. Alternativa letra B. Implantar o sinal por até 90 dias e comunicar o CONTRAN apenas ao término da experiência. Alternativa letra C. Obter autorização da Jari Local, que é o acento agudo Registro Geralão competente para homologar sinalização experimental. Alternativa letra D. Aprovar o projeto por decreto municipal, pois a circunscrição sobre a via dispensa autorização nacional. A resposta correta e a alternativa letra A. A Resolução CONTRAN número 973/2022 exige autorização prévia do acento agudo Registro Geralão Máximo Executivo de Trânsito da União para sinalização experimental não prevista no regulamento. O pedido deve trazer finalidade, aplicabilidade, projeto e outros elementos técnicos. A autorização é específica e precária, a implantação anterior a ela é vedada. Jari não possui competência normativa para homologar sinal experimental. Fechamos esta aula de questões comentadas para Agente Municipal de Trânsito de Rio Verde/Go. Para continuar treinando, acesse o material completo no link da descrição. Bons estudos e eite a próxima revisão.